Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo o fera, Fausto Reichert. Falei certo, Fausto? Falou certo. Falei certinho. Cofundador e CMO do PipeRun, um CRM de vendas. E o Fausto, uma curiosidade muito legal para o pessoal aí, o Fausto está concorrendo ao Prêmio de Empreendedor Digital do Ano pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Parabéns, Fausto. Bah, que orgulho para nós gaúchos ter aí tua representação nisso. O PipeRun, que é uma plataforma completa para descomplicar o processo de vendas. O Fausto, fala um pouquinho para a gente então de como é que nasceu o PipeRun, como é que é a tua história empreendedora. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? E acho que deve ter muita coisa para compartilhar. Se a gente puder dar uma resumida aí, seria legal. Bom, vamos lá. Tenho 25 anos de operação na área comercial e sistemas, né? Então, sempre na área de TI, eu vim da área técnica, desenvolvendo sistemas, trabalhei com RP, trabalhei com BPM, trabalhei com BI, trabalhei com N ferramentas nesse período e tal, e sempre voltado para a área comercial. Há 12 anos atrás, a gente montou uma estrutura, uma agência de marketing digital, a Aldig, em Santa Maria, com os meus sócios, então montamos uma operação lá. Essa operação eles vinham tocando Santa Maria e tal, né? Para expandir isso para o Brasil inteiro, precisava, né, passar da Mampituba, né? Então a gente fez algumas ações aí, ganhamos clientes, algumas grandes empresas, né? Marcas mundiais, marcas conhecidas internacionalmente e tal, começaram a operar conosco. E a gente acabou desenvolvendo nesse período uma camada de sistemas, não só o site, mas inbound marketing desde o início, e-mail com galera da Dinamize, né? Depois começamos inbound marketing com a RD Station, fizemos uma estrutura aí com Pips, né? Usamos até hoje, criamos e implantamos N ferramentas de marketing inbound no Brasil, aí, com mais de 1.000 projetos entregues no Brasil. Então, um projeto bem grandioso. Isso dentro da operação da agência e fazendo um portal de intranet para a gente fazer um CRM do lado de dentro da casa do cliente não demorou muito, né? Então, um portal intranet, conversando com o site, veio a oportunidade, os clientes começaram a pedir uma gestão dos leads que estavam no site, algumas empresas de inbound eram deficitárias na área de CRM e até hoje são, então a gente cresceu aí nesse meio, né? E em 2017, agora vai fazer 2 anos, no próximo mês aí, a gente resolveu lançar então o CRM mesmo, não era um produto pronto. Então aí vai a primeira dica para a galera, né? Quer começar a trabalhar? Começa a vender. Sem venda não tem empresa, né? E não espere o produto ficar pronto para colocar no mercado, porque ele pode não ter aceitação. Todo mundo que faz um produto sempre faz o melhor produto do mercado, né? A gente nunca erra, a nossa ideia é sempre a melhor e a nossa ideia geralmente ela é copiada por alguém ou alguém descobriu aquela ideia e fez antes, né? Então, quem tomar a atitude de vender o seu produto antes dele estar pronto e começar, tem a chance. Isso aconteceu com a gente. Nós tínhamos algumas funcionalidades do CRM já implementado no portal de intranet e ele virou nosso CRM, lançamos e em 24 meses aí já temos mais de 500 empresas usando o nosso CRM. Esse histórico de conhecimento, de equipe, de estrutura, a gente vem como agência de uma cultura de inovação, de uma cultura de novas ferramentas, uma cultura de buscar conhecimento, educação é uma área muito forte dentro da empresa, sempre foi. Então, a gente sempre buscou isso e essa parte de educação e conhecimento e tal levou o nosso time de agência para dentro da área de vendas. Eu já tive uma consultoria de vendas, que hoje é parte da nossa empresa, a consultoria mivende.com, a gente já teve uma estrutura de outros softwares, a gente investe em outras startups como a Builder, né? Então a gente investe em startups iniciantes, semente, a gente tem
parcerias com inúmeras empresas de tecnologia no país. Então, esse histórico aí nosso de vendas, de estar sempre envolvido com tecnologia, de ter um processo com agência, de ter uma consultoria que operava com várias empresas e tal, e eu muito dentro de operações de vendas, montando máquinas de vendas nos últimos 10 anos aí, em N empresas, e ainda participo de conselhos de algumas empresas no mercado, outras que a gente investe também. Então, essa operação aí fez com que a gente tivesse, né, a coragem de empreender num país como o Brasil. Antes de pegar o caminho do aeroporto, a gente resolveu que não interessa o governo que está aí, não interessa o imposto que tiver, a gente vai arrumar um jeito de fazer. E essa é a cara do empreendedor brasileiro, né? Na cara e na coragem, vamos lá. Então a gente começou o CRM fazem exatamente 2 anos. Perfeito. Cara, fantástico. Isso o Fausto está sendo modesto, porque ele estava contando um pouco da história dele, tem muito mais pano para essa manga aí, que de histórias do exterior. Teve ano aí que ele viajou mais de 250 dias durante o ano, ele falou. Mas enfim, eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre a vida do Fausto outra hora. Cara, vamos entrar um pouquinho na parte do conteúdo mais técnico, assim, e o Fausto ele vai trazer um conteúdo que a gente ainda não tinha abordado, que é playbook de vendas, né, Fausto? Muito legal. Conta um pouquinho para o nosso... para o nosso telespectador não, porque não tem imagem, né? Para o nosso ouvinte, um pouquinho sobre o playbook de vendas, o que a gente pode aprender, como é que a gente pode aplicar nas nossas empresas, como é que a gente pode aumentar as nossas vendas com isso. O playbook de vendas, ele nasceu lá atrás como um plano de vendas, né? Então, assim, o playbook é uma orientação, inovação daquilo que a gente já vinha fazendo há muito tempo em vendas e iniciou com treinamento de equipe comercial. Então, assim, entrava um vendedor novo, como é que a gente vai rampar um vendedor? Ele precisa conhecer o produto, ele precisa conhecer a empresa, ele precisa conhecer a cultura, ele precisa conhecer quem são os clientes da empresa, né? Ele precisa conhecer a empresa e acreditar na empresa para começar a vender essa empresa, né? Então, todo o playbook de vendas nasceu da necessidade de treinamento, da necessidade de escrever aquilo que a empresa faz e aquilo que a empresa se propõe a resolver. Com o passar do tempo, eu posso voltar um pouquinho atrás, né? A gente começava a trabalhar lá atrás com o BSC, planejamento estratégico, e desdobrava o planejamento estratégico da empresa em ações de vendas, né? Quanto que a empresa vai crescer esse ano? Hoje está dentro do playbook. Quanto que a empresa vai vender em novos mercados? Hoje está dentro do playbook. E isso era o desdobramento do planejamento estratégico, né, do BSC, que a gente fez muito no passado. E aí o crescimento disso, a melhoria disso, a gente chamava de PDCA. E tu inclui no playbook o planejamento estratégico também? Com certeza. O playbook ele tem que retratar para onde a empresa está indo, para onde os produtos estão indo e os problemas que a empresa quer resolver. Então o playbook ele serve de orientação não só no treinamento, né? Como ele teve evolução e tal, e hoje uma das áreas que mais usa o playbook é a área de growth. Ou seja, quais são os gatilhos, quais são os gaps que a gente tem na nossa máquina de vendas que a gente precisa tratar? O playbook vai nos orientar. Porque dentro do playbook que a gente tem as métricas, né? A gente saiu de um marketing que a gente diz marketing da esperança, né? A gente fazia uma propaganda lá na Globo e tinha a esperança de receber leads. E acontecia, e era muito bom. Hoje já há uma divisão nesse mercado, né? Para onde está indo o dinheiro de mídia? Vai para o Google, vai para o Facebook, vai para o AdWords, vai para outras mídias, né? Vai para o podcast. Então, assim, isso tudo tirou a verba que ia exclusivamente para a televisão, no caso do Brasil, e migrou isso para o online. Então, essa migração do online faz com que dentro do playbook a gente tenha que mostrar para o nosso vendedor da onde está vindo esse lead. Ou seja, da onde está vindo o nosso possível ou nosso próximo cliente, né? Então, dentro do playbook a gente mostra os canais de vendas, né? Os canais de aquisição de leads, os canais de comunicação que o time de vendas tem com os seus leads, né? Ou seus prospects no outbound. Aí, então, a gente consegue interpretar quais são os modelos que a empresa está atuando. Então, ela trabalha com inbound, ou seja, o lead levantando a mão, o lead pedindo um contato, o lead acessando 30 páginas do site fazendo tracking, o lead respondendo algum e-mail, né, algum WhatsApp,
uma mensagem enviada, um SMS e tal, ou seja, é o lead respondendo, né? Nosso possível cliente respondendo a uma ação da empresa. No outbound é diferente. No outbound a gente pega a lista de associações de classe, a gente compra listas de Big Data, a gente vai na Receita, a gente pega no Serasa, a gente vai na Assertiva, a gente vai num monte de empresas de Big Data que vão fornecer informações sobre outras empresas e a gente compra essas listas e coloca essas listas para a gente saber da onde que está vindo esse lead. Então a gente tem uns canais de aquisição e eles estão dentro do Playbook. Perfeito, e Fausto, tu falou ali sobre a importância da pessoa que está olhando o Playbook acreditar na empresa, né, para entender como é que funcionam os processos. A gente está falando de cultura também, o Playbook ele também envolve um pouquinho de processo de aculturamento dos funcionários? Eu costumo dizer para os nossos clientes aqui no Pipe que o Culture Code, né, então ele tem que acompanhar o Playbook. Ele tem que ser uma ferramenta anexa, ele tem que ter os links para a pessoa acessar ele e tem que ser repassado. Senão vai acontecer o que a gente fazia lá no passado, né? Fazia o planejamento estratégico, botava na gaveta, janeiro, fevereiro, março e abril rodava o primeiro quarter ali, e aí estava tudo certo, estava olhando para aquele negócio, metade do ano estava vendendo bem, chegava no final do ano, aperta o botão de sobrevivência, esquece o planejamento e vamos fechar o ano com resultado positivo. Tá? E era assim o planejamento estratégico, a gente pensava num ano, executava no outro, começava o planejamento lá no mês 10, terminava no mês 12 e executava corretamente aquele plano no primeiro quarto e depois esquecia aquilo na gaveta e no final do ano a gente voltava a olhar ele para ver se tinha cumprido. Já o Playbook atual, que transformou o PDCA em Growth, ele é um organismo vivo, então ele traz a parte de cultura, a empresa e as pessoas não são apenas o de vendas, né? Hoje a gente tem dividido o time de marketing, o time de pré-vendas, o time de vendas. O nosso antigo farmer, né, que cuidava da carteira, hoje é o Success, misturado ali com área de implantação e tal, mantendo a carteira de clientes, mantendo motivação, mantendo o uso, mantendo o cliente o resultado, fluxos todos dentro do Playbook, para todo mundo. Todo mundo tem que saber o que está ali dentro. O Playbook de vendas, ele reflete a todas essas áreas. Ele não é mais para treinar o vendedor novo. Ele é um organismo vivo que atualizado diariamente. Então, assim, o Growth vai procurando gaps na máquina de vendas para apertar os parafusinhos ou os elos da corrente onde é que estão mais fracos, né? Então, a cada momento, tu tem uma atualização e aí se torna muito importante a base de treinamento. Então, o Growth melhora o Playbook, o time de vendas melhora o Playbook, o pré-vendas melhora o Playbook, né? As ferramentas ajudam a melhorar o stack de ferramentas dentro do Playbook, e a mudança de ferramentas hoje é uma coisa comum. Haja visto o CRM, Pipe Run, né? Que vem crescendo aí e vem atingindo. Por quê? Porque a migração por novas tecnologias, por novas necessidades do time de vendas, né? Por esse modelo digital cada vez mais forte. Então, a gente precisa ter um organismo vivo. Então, o Playbook é toda a orientação que refere-se à jornada do cliente, desde lead até a eternidade dentro da empresa, inclusive e incluindo a manutenção e recorrência de um time de success de farmer e do relacionamento com o cliente. Cara, perfeito. Eu gostei muito que tu falou sobre a digitalização, de como as coisas estão cada vez mais rápidas, né? E qual é a importância, até aproveitando o teu conhecimento em vendas específicos, de separar os processos de vendas e pré-vendas? Porque antigamente era tudo meio que junto, né? Ou não? Eu comecei na era que a gente montava a lista no Telelistas, montava os clientes que ia prospectar, ligava, marcava agenda, visitava, ajudava a entregar e ajudava a implantar. E ainda tinha que manter a carteira. Então, naquela época, né, eu estou falando dos anos 80, né, anos 90. Dali para frente, o que aconteceu? A gente foi fatiando os processos de venda e tendo a especialização em cada uma das áreas. Então, o marketing foi muito estruturado. Depois, o vendas foi fatiado entre o hunter e o farmer, ou seja, quem vende não entrega, quem entrega já é o time de implantações, o time de entrega, o time de logística, o time de produção, né? A gente teve uma cadeia produtiva e um supply chain management muito grande dos anos 90, no início dos anos 2000. Então, toda essa separação trouxe a especialização.
E buscando a especialização, a pessoa não pode fazer tudo isso, né? Então, foi fatiado o processo de vendas e mesmo hoje, no processo que a gente chama de pré-vendas, né? No processo de qualificação do lead. Então, eu tenho do inbound, eu tenho um SDR, que é um pré-vendas que atende o lead de inbound, e no BDR, que é um pré-vendas que faz prospecção. Eu tenho skills diferentes, eu tenho pessoas com perfis diferentes. Eu tenho isso listado no playbook para a equipe para conseguir entender. Quando eu quiser contratar e tiver um elo, por exemplo, eu estou gerando mais leads de inbound do que minha capacidade de atendimento. Será que eu tenho que contratar mais gente ou será que eu vou colocar um bot no meu site para tentar automatizar? Aí vem o papel do growth, né? Como eu vou eliminar esse gap? Com gente? Não. Hoje não é gente. Hoje é automação. Então, são ferramentas. Eu tenho maior volume de leads por e-mail, vou trabalhar com score, tentando mandar um outro tipo de e-mail, um outro tipo de conexão, ver se esse lead levanta a mão. Estou fazendo outbound, estou fazendo prospecção ativa. Está trabalhando aonde? No LinkedIn, está usando o Sales Navigator do LinkedIn, está usando uma conexão, como no Pipe a gente tem uma conexão, né? De primeiro contato no LinkedIn, tu pode baixar ele e fazer atuação em vendas, porque é primeiro contato, tu já tem o acesso aos dados, não está roubando dados, não está capturando dados, como muita gente faz ações em massa, que era o nosso antigo spam, né? A gente comprava listas, ia lá para São Paulo, Santa Efigênia, 25, e comprava lá os CDzinhos com um monte de nomes e e-mails de empresas do Brasil inteiro. Isso não é mais aceitável hoje em dia, né? Inclusive tem a lei de proteção de dados hoje que proíbe e tem severas multas vindo por aí para quem faz esse tipo de coisa. Só que hoje nossos amigos não fazem mais spam no e-mail, né? Eles fazem spam no WhatsApp, eles fazem spam no SMS, né? Eles ligam para tua casa a qualquer dia, a qualquer hora. Então, como é que melhorar isso? Playbook serve para a gente colocar também quais são as boas práticas da empresa. E isso leva a um posicionamento de marca, leva a branding, né? Leva um histórico, leva a reputação da empresa. Essas coisas todas que se faziam no passado não são mais aceitáveis hoje. Porque antigamente a gente fazia com poucos contatos. Hoje, com a tecnologia existente, tu impacta milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, não consegue-se mais trabalhar dessa forma, né? E ter uma empresa longeva com esse tipo de ação. E quando tu fala em growth, Fausto, esse cara, ele é um cara que atua mais a nível de inteligência ou ele está em uma linha diferente ali mesmo, fazendo as coisas acontecerem? Eu vejo os dois casos hoje, tá? Isso depende muito da maturidade da empresa. Vamos lá, se a empresa está contratando equipe com baixa maturidade, tá? Estagiários, gente que tem pouca experiência na área e tal, tu vai trabalhar growth para quê? Para processo, vai dizer o que tem que fazer, quando tem que fazer e como tem que fazer. Você está contratando uma equipe de maturidade média, tu já não vai mais cuidar tanto da operação. Olha, você tem que fazer 50 ligações por dia, você tem que ter 60 oportunidades na pipeline, você não vai mais cuidar tanto disso. Você vai cuidar mais do processo, taxas de conversão, escuta de ligações, perfil do lead que está atendendo, se está dentro do fit, tá? Então tu vai mais métricas. Agora, se tu tem um time ou parte dele e já tem uma maturidade alta, esse cara quer autonomia, né? Liberdade de ação, liberdade de mudar um e-mail padronizado da empresa, uma liberdade de mudar o script que foi desenhado e passar a ter uma conversa com o lead de uma forma diferente. Então, tu tem um ganho com isso, né? Isso depende muito, então, da maturidade da equipe e não só da cultura da empresa. Growth vai trabalhar nas 3 áreas, né? Relacionando ferramentas, relacionando cultura e equipe para chegar a um resultado melhor daquela máquina que está sendo montada de vendas, né? Então, todo dia tem um parafuso novo para apertar. E antigamente, Fausto, os PDIs, por exemplo, eles eram super extensos, né? De 2, 3, 5 anos. Como é que o Playbook trata hoje o tempo do processo, assim, ou trata ou não trata? Tipo, tu trabalha com um período de tempo ou não? No Playbook. O Playbook, porque tu falou aí como ele é um organismo vivo, ele não tem mais aquela coisa de, né? Eu tenho um Playbook em clientes aqui com a gente,
que o cara está na versão 34 e não terminou o primeiro ano. Então, está sempre alterando. Então, a nossa ideia é não trabalhar com playbook separando por ano, mas separa por versão e sempre a última versão é a que está em uso. Para que a gente tenha um organismo realmente vivo e seja atualizado, quiçá mensalmente, né? Depois que tu já tem uma cultura, o início é o mais difícil. Fazer o primeiro playbook é o mais difícil. Nós até colocamos no site do Pipe lá uma opção para fazer download de um modelo de playbook para quem está começando, né? Para ajudar a galera aí, olha, nunca fiz, estou começando, tem no site, lá no blog do Pipe, tem uma opção lá de download de um material específico de playbook. E tem várias outras empresas no mercado que também tem. Muitos dos playbooks atuais estão pautados em quais são as atividades para cada etapa do funil de vendas. Quantas ligações eu tenho que fazer? Né? Se eu vou olhar para o mercado americano, a gente tem lá o playbook de atividades, que está dentro do playbook de vendas, mas é uma pequena parcela dele, né? Ele não vai contar como é que é o comissionamento, ele não vai contar como é que é o plano de carreira da empresa, e isso também mudou muito. Porque antigamente a gente entrava numa empresa e queria se aposentar nela, né? Então era impossível. Se eu contasse para o meu avô que eu já tive 20 empresas, né? Em 30 anos de trabalho eu já trabalhei com 20 empresas diferentes, ele ficaria abismado com isso, né? Já na realidade, se tu pegar um millennium, a nova geração e tal, o plano de carreira deles não tem 2 anos. A cada 3 meses ele está trocando de posição. E quem não fizer isso não vai ter pré-vendas, porque pré-vendas não fica mais que 2, 3 anos na função. Ou ele vai para vendas, ou ele vai para success, ou ele vai para gestão, ou ele vai para outra área dentro da empresa. É muito difícil tu criar equipe que vai querer ficar na mesma posição. E se ficar na mesma posição, provavelmente tem um problema de cultura. Porque daí se a empresa trabalha com playbook, trabalha com growth, trabalha com crescimento, ela também trabalha com treinamento contínuo e aprendizado contínuo e evolução contínua. Então isso também está dentro do playbook, que é o plano de carreira da equipe de vendas, marketing, pré-vendas e tal, está ali dentro. E ninguém vai ficar por 4, 5 anos fazendo a mesma posição. Se a pessoa quiser ficar, põe o ponto de interrogação nessa pessoa, que pode ser que ela não seja a pessoa correta para a tua empresa. Pode ser que é a pessoa que está querendo ficar acomodada num lugar e geralmente ela tem um resultado mediano, né? No segundo ano, e no terceiro ano ela está sempre abaixo da média. E 2 perguntas, Fausto. Primeiro no processo de construção do playbook, tem alguma área específica da empresa que fica determinada em escrever eles? E a outra pergunta quão importante é consultar todos os colaboradores da empresa para fazer esse playbook, porque senão vira um processo top-down, né? A gente não consegue distribuir muito as informações. Todo playbook que veio top-down, eu vi ele desaparecer. É clássico isso. Se o playbook não sair das mãos do time de vendas, ele não vai dar certo. Ele tem que ser construído a 4 mãos, com tudo. E aí, quando eu falo time de vendas, eu falo marketing, pré-vendas, vendas, success, todo mundo que é envolvido em vendas. E a diretoria da empresa tem que dar o aval para isso também. Ou seja, não adianta fazer top-down como era antigamente. A gente vive uma era de millennials, dessa galera mais jovem que está aí no mercado e tal, de participação. Se não for participativo, se não puder opinar, se não puder colocar lá requisitos específicos da área e tal, ele não vai dar certo. O playbook não dá certo por causa das pessoas, nunca por causa da empresa. O playbook não dá certo por causa da cultura da empresa. Isso é verdade, porque muitas empresas não têm cultura específica para colocar um playbook organismo vivo. Ainda está lá na época de fazer o planejamento estratégico no final do ano e deixar na gaveta. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso em motivação da equipe. Motivação. Quais são as motivações para a equipe trabalhar com playbook? Por que eu vou estar lá, um inside sales, conversando com o cliente, decorei meia boca uns cases que eu vou contar e vou contar a mesma historinha todo dia?
Será que eu fico daqui 2 anos contando a mesma historinha? Ou será que o playbook tem que trazer novos cases para mim? Tem que trazer novos casos de sucesso para mim? Cara, foi exatamente essa a pergunta que eu anotei, assim. Essa rotatividade que tu tem na empresa, tanto de novas pessoas entrando e até, às vezes, saindo, por causa de diferentes oportunidades que aparecem, assim, ela atrapalha ou ela ajuda a construir um playbook mais eficiente? Porque tu tem diversos olhares, né, Fausto? Não sei como é que funciona isso. Eu vejo como positivo, tá? Vamos lá, é positivo. Porque se tiver um problema e tu não trouxer o problema para si, ele nunca vai ter solução, né? Se o problema for do outro, eu não preciso resolver. Então, assim, como empresário, né, como empreendedor de vendas e tal, sempre trago o problema para mim. Porque daí eu tomo uma atitude para resolver o problema. Porque se o problema for do outro, eu não preciso resolver. Então, essa é a atitude que tem que estar na cultura da empresa, né? A atitude de vamos fazer acontecer. As startups de hoje, que desbancam inúmeras empresas gigantes, né? Com processos, haja vista. O que são as fintechs brasileiras hoje? Né? Quem são os novos unicórnios aí? Quem são as empresas que há muitos anos vêm perdendo valor na bolsa no mundo inteiro? É só olhar para isso que a gente já vai entender o que é uma montagem de um squad para trabalhar uma equipe específica, num projeto específico, multidisciplinar. A gente precisa desses olhares, né? A gente precisa mesclar essas equipes, mesclar idade, mesclar tempo, área, formação, né? Por exemplo, quem é que tem no time de vendas alguém de formação de filosofia? Né? Quem é que tem no time de vendas alguém de formação de engenharia? Eu conheço vários. Né? Então, assim, mesclar esse tipo de conhecimento, de cultura, de gente. E aí, principal, né? O playbook, ele tem que ajudar as pessoas da empresa a gostar de gente. Se não gostar de gente, sai da área de vendas. Vai cuidar de outra coisa. Né? Vendas, marketing, pré-vendas, vendas, success, tem que gostar de gente, de conversar com gente, de escrever para humanos. Né? Tanto que a gente vê quantos writers tem escrevendo bots hoje, tentando se transformar o mais humano possível. Inúmeras. Né? Inteligência artificial, querendo se aproximar mais de quem? Do humano. Então, assim, quanto mais humano formos, melhores seremos em vendas. Cara, demais. E o playbook, a gente pode fazer uma metáfora como as regras do jogo, assim, ou ele vai mais a fundo nos procedimentos operacionais padrões das empresas? Vai no operacional. Vai no operacional. Quantos e-mails eu tenho que mandar para ativação de um lead? Né? Quantos contatos eu tenho que fazer? A última pesquisa do SaaS americano tem que fazer no mínimo 8 contatos com lead para conseguir fazer uma conversão em vendas. Isso se eu pensasse há anos atrás, que se fazia visita presencial, eu teria que ir 8 vezes no cliente para conseguir fazer uma venda? E em quantos meses isso? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos? Vai passar no cliente uma vez por ano para visitar ele porque ele não te compra? A realidade do mercado e do mundo digital não é essa, né? Então, assim, tu passa o tempo inteiro capturando atenção com N formas persuasivas, com N materiais ricos, entregando valor, entregando conhecimento. Né? Tu vai chamar atenção por outros meios, outras formas de fazer isso. Tu vai chamar atenção por autoridade em algum assunto. Tu vai chamar atenção por entregar algum valor educacional de crescimento. E essa parte educacional, isso vem nos treinamentos também. Antigamente a gente não trabalhava 4 dias e treinava 1. A gente não tirava 1 hora por dia para treinar e conhecer. Hoje, ainda existem empresas que o funcionário não pode usar o Facebook, o WhatsApp, o celular durante o horário de trabalho. Muitas vezes, esse funcionário está lendo um livro que é excepcional para a área dele. Muitas vezes esse cara está recebendo uma mensagem de uma informação, de um lead muito importante. Então, assim, que mundo que vivemos? O que a gente quer para a empresa, em termos de vendas, a gente tem que colocar dentro do playbook. Então, começa pequenininho e vai crescendo e vai melhorando ele. Vai atualizando as versões, né? Vai atualizando as versões. É isso aí. Versionamento
mensal, quinzenal, alguma coisa nova aconteceu. Se uma empresa passou o mês inteiro e não teve nada para colocar no playbook, essa empresa não tem playbook. Porque o playbook é um organismo vivo. Se ela não conseguir avaliar os processos de vendas, de marketing, fluxo, canais de aquisição e olhar onde é que está dando errado, onde é que é o elo mais fraco da corrente, ela não tem um playbook. Aí ela tem um descritivo de processos comerciais. Eu não sei você que está nos escutando, mas eu já estou com muita vontade de baixar, fazer o download. Vocês estão com um playbook para download no site lá? Tem um modelo lá, um modelo mais simples, né, para começar. Para começar, eu vou baixar com certeza. Cara, vamos entrar para a terceira parte aqui da nossa entrevista, falando diretamente com esse empreendedor que está querendo empreender e tem no podcast, nos entrevistados do podcast Empreendedor, um puta exemplo aí de empreendedorismo, assim. Fausto, qual é o teu recado para esse cara que está começando, assim? Diz para ele um pouquinho compartilha um pouquinho da tua experiência, alguma ideia aí, alguma mensagem. Eu acho que a grande sacada chama-se conhecimento. Inúmeras pessoas começaram empresas e não têm informações, né? Não fizeram uma faculdade disso, um mestrado daquilo e tal, né? Tem inúmeros casos de sucesso, mas todos eles têm conhecimento. Perfeito. Tácito, implícito, aonde é que for. Então, assim, precisa conhecer. E aí só existe um jeito: relacionamentos. Então, assim, é com associações de classe. Eu tenho o prazer de participar da ACES, porque é uma associação das empresas de software. Eu tenho o prazer de participar de N conselhos e grupos, né, que se reúnem e discutem negócio. Eu converso com inúmeras pessoas todo dia. Se eu pudesse dar um exemplo, aprenda coisas diferentes, aprenda coisas que humanos gostam, né? Eu sou um cara que eu não gosto de futebol, por exemplo, né? Mas eu gosto de informações da Bolsa de Valores e não sou um investidor, mas eu sei muita coisa dali. Eu sou um cara que não trabalho com fintechs como investimento e tal, e tecnologia, mas eu conheço muito esse mercado e já atendi como CRM e atendo empresas desse segmento. E só o conhecimento da área me ajudou e ajuda o meu time a fazer um produto melhor, um software melhor. Então, conhecimento. Buscar conhecimento. Quero empreender. Não tenha medo. Dinheiro hoje se ganha, amanhã se perde. Se a gente superar o medo e ter persistência, a gente pode chegar lá. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, não é assim a história? Pois é verdade. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, tem exemplos, busque casos de pessoas de sucesso, assista, ouça podcasts como esse de pessoas que estão aí no mercado, que conseguem trazer resultado, que estão conseguindo atingir, e se inspire, né? Vamos lá. Eu conheço milhares de pessoas que trocaram CLT por um salário inexistente, né? Eu conheço milhares de pessoas que têm dificuldade de vendas porque não sabe quanto vai ganhar no próximo mês, porque o salário variável é quase 100% do negócio. E aí? Qual é o problema disso? A gente já viveu o mundo da estabilidade de trabalhar 30 anos na mesma empresa e se aposentar. A realidade não é mais essa. O emprego de hoje não vai existir amanhã. Aquilo que você sabe hoje não tem nada no futuro que lhe garanta alguma coisa. Então, assim, quem fez medicina no passado, pasmem, né? Essa semana eu estava vendo uma reportagem, eu recebi uma reportagem que o cara estava montando na Bahia, né, em um hospital, fazendo a primeira cirurgia robótica no Brasil, com 4 robôs operando. Legal, cadê o médico que estava ali operando? Não, ele não existia, ele era um analista da operação. Até o nome dele já mudou. Não era mais médico, era um analista cirúrgico. Puxa, legal, né? E o que esse cara entende de software? Muito de software, de comportamento sistêmico. Então, assim, a gente precisa conhecimento. Não é o mundo daqui 30 anos, daqui 50 anos. Ninguém quer trabalhar com futurologia. A gente vende hoje. A gente fatura hoje, a gente recebe hoje, não é daqui 30 anos. A gente pode pensar uma empresa daqui 30 anos? Não se pode mais pensar uma empresa daqui 30 anos. A gente não sabe daqui 5 qual a tecnologia que vai substituir o que a gente está fazendo hoje.
Na semana retrasada, um amigo meu que mora na China e tal, me mostrando um restaurante que a preparação da comida é feita por robôs. E aí? Cadê o cozinheiro? O cozinheiro não existe, né? O cozinheiro é o analista de prazos de validade, é o analista de configuração do robô para manter a receita estável, para manter a variação de sabor estável, de coloração. Cara, mudou. E vai mudar cada vez mais. Então, assim, eu tenho muitos amigos que estão saindo dos grandes centros para o interior. Por quê? Porque no interior ainda não chegou toda essa tecnologia, ele consegue sobrevida lá. Quantas pessoas estão saindo de São Paulo hoje para ir morar no interior só com a desculpa de sair do grande centro e tal? Não, não é isso. Não é só isso. É a realidade de que aquilo que a pessoa está fazendo no grande centro, sem uma nova tecnologia, não existe mais mercado. Conhecimento. Vamos empreender? Todo mundo precisa empreender. O mundo inteiro está mudando. Aposentadoria, não vai mais existir essa aposentadoria que a gente conhece. A gente tem que preparar o nosso futuro. Outra, tempo de vida cada vez mais longo, a medicina cada vez melhor. A gente vai ter que continuar produzindo com 70, com 80 anos, porque vamos precisar ter renda. E como é que a gente vai produzir com 70, 80 anos se a gente não inovar? A gente não vai ter lugar. Então essa é a realidade do mundo inteiro hoje. Quem está pronto, está conquistando espaço. Quem conhece, está conquistando espaço. Quem tem boas ideias e consegue colocar elas em prática, está conquistando espaço. É isso aí. Só ideia não traz faturamento no final do dia. É isso aí, galera. Se adapte ou morra, né? Adapt or die, mais ou menos assim. E Fausto, pra gente finalizar, então, faz um pitch aí do Pipe, pra galera conhecer o Pipe Run, pro pessoal conhecer o teu trabalho aí, para vender para as empresas que estejam interessadas em implementar a solução que vocês estão aí oferecendo pro mercado. Então vamos lá. A gente nasceu há 24 meses atrás, né? É um bebê ainda a empresa, 500 clientes, né? Um número expressivo para a nossa região, principalmente startup com bootstrap e agora começando as rodadas de investimento. E o que a gente preparou? A gente preparou um sistema para atender inicialmente a parte operacional. Queremos ajudar o vendedor a vender. É esse o nosso propósito. Vamos ajudar o vendedor a vender. E como a gente faz isso? Imputando tecnologia para ele ter mais volume, para ele conseguir gerenciar maior número de oportunidades ao mesmo tempo, para ele ter maior tecnologia de comunicação, de telefonia, de WhatsApp, de e-mail, de SMS. Do que ele estiver utilizando, a gente vai embarcando na ferramenta e fazendo com que esse vendedor tenha mais resultados. Os preços dos produtos baixam, os produtos melhoram e sobe o preço. E vendas precisa melhorar a cada dia. E nosso propósito é esse, ajudar o time de vendas a vender mais. Ajudar o time de marketing que está dentro de vendas a ter melhor taxa de conversão, a saber melhor como são o comportamento do lead que fecha o negócio. Qual o público que está acessando hoje a sua proposta? Você consegue criar no AdWords, por exemplo, um público semelhante e buscar melhores leads? Consegue fazer uma campanha melhor no Facebook e trazer melhores resultados para o teu time de vendas? A gente te ajuda nisso, vendas. E aí, e o pré-vendas? Tem inúmeras ferramentas, especialistas na área, integram conosco e inúmeras empresas que não precisam processos complexos de pré-vendas e usam o próprio Piper para fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Como é que a gente vai ajudar o time de pré-vendas a qualificar um lead que vai entrar, pagar uma recorrência para um LTV muito mais longo? Ajudando também o time de Success a manter esse cliente. Ajudando com que o time de vendas venda para quem realmente vai ter sucesso com o seu produto. É aí que a gente se encaixa. Ajudar a sua empresa a vender mais, a vender melhor. E aí o recado para a galera é, vem com a gente. Isso aí. É isso aí, pessoal. Fausto Reicher. Cara, redes sociais, diz aí pro pessoal te adicionar no LinkedIn, não sei como é que tu trabalha. Fausto Reicher. Fausto Reicher no LinkedIn, no Facebook. Todos os nossos canais estão abertos. E o CRM Pipe Run. Cara, é só acessar o CRM, tá lá o nosso blog. A gente produz conteúdo semanalmente. Tem muitos materiais lá sobre vendas, sobre marketing e tal. Vem com a gente aí, vamos conhecer um pouquinho. Vem treinar um pouquinho mais de vendas. Vamos evoluir junto.
Perfeito, galera. Eu não sei vocês, mas depois desse podcast eu já vou baixar o meu playbook ali, o meu modelo de playbook, começar já a escrever. E se você quiser saber mais sobre o Pipe Run, só entrar em contato com o Fausto, entre no website também para entender melhor a proposta. Se você quiser sugerir alguma pessoa para o nosso podcast para ser entrevistada, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Mandar o nosso abraço para o Marcelo, que me indicou aí o Fausto para estar entrevistando. Muito obrigado, Marcelo. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Fausto, pela tua presença, pelo teu conhecimento compartilhado. Conhecimento, né? É tudo que a gente precisa aí para empreender. E, cara, parabéns pelo teu trabalho. O Fausto, não vamos esquecer, está concorrendo ao Prêmio de Empreendedor Digital do Ano pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Tem que votar aqui, Fausto, ou não? Tem que votar. É um processo de votação. Tive algumas indicações de clientes lá. No início fiquei bem surpreso quando eu vi o meu nome estava aparecendo, o pessoal me mandando mensagem e tal. Eu disse, legal, né? Foi algumas empresas clientes que usam o nosso sistema aqui do Pipe e tal, e indicaram. Outras empresas que a gente já deu consultoria e tal. Então, foi bem legal. Vai até o dia 4, né? Essa votação e tal, na ABCom. Então, pode votar lá. Agradeço o voto aí de todo mundo, né? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí ao Distrito por participar disso, por trazer conteúdo, por ajudar o nosso empreendedor aí, né? A gente está num movimento muito legal em Porto Alegre, Pacto Alegre, a gente tem várias ações, dito e feito, na Arena YouMove-Me, a gente tem várias ações de educação na CESPRO, a gente tem várias ações aí com Pô Inquieta, com uma galera bem legal que está movimentando o mercado aqui do Sul, movimentando o ecossistema inteiro dos nossos inúmeros parques, né? O Rio Grande do Sul tem inúmeros parques, tem uma galera bem legal aí de inovação, de empreendedorismo. Obrigado a vocês pelo Distrito, obrigado pela participação aí. E a galera que está ouvindo aí, vamos participar, vamos engajar nesses movimentos que a gente está fazendo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu!